hoje nós nos propusemos a falar está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, itens 10, 11 e 12. Capítulo 18 se intitula Muitos chamados e poucos escolhidos. E o item que nós escolhemos para falar é: a quem muito foi dado, muito será pedido. A nossa ideia de conversar um pouco sobre esse tema é porque quando a gente escuta essa frase, de um modo geral, ela mexe conosco. A quem muito foi dado, muito será pedido. É como se, de alguma forma, nós estivéssemos sendo chamados à atenção para fazer uma reflexão sobre esta verdade. E a gente coça a cabeça e fala: puxa, é mesmo, né? A quem muito foi dado, no futuro muito será pedido. A gente faz uma reflexão rápida e daqui a pouco a gente está pensando que essa frase é para alguém. Se aquela pessoa tivesse ouvido essa frase, estivesse aqui agora, como ia cair como uma luva. Não é para nós. É por isso que nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. Porque quando a gente fala aqui, que a impressão que a gente tem que não é para nós, é porque nós somos assim mesmo. Eu sei que aqui a grande maioria já está em estágio de iluminação, mas de modo geral as pessoas são assim. Elas percebem o conteúdo, entendem e já começam a tentar identificar aqueles que estão necessitando daquela mensagem, daquela beleza de força espiritual, e acabam não aplicando para si mesmos, que é, na verdade, o objetivo maior. Quando a gente estuda sobre isso, a gente estuda para nós. Nós estamos aqui apenas para trocar algumas ideias, não para ensinar, mas nós que preparamos esse tema, já nos deleitamos com ele. Que você percebe que ele é para você. Quando a gente fala a quem muito foi dado, muito será pedido, caso a pessoa não tenha o mínimo de conteúdo espiritual, evangélico, não tenha algumas noções e alguns parâmetros que tenham um caráter elevado, que possam lhe ajudar a refletir sobre as coisas da vida de uma forma equilibrada, com bom senso. Caso isso não ocorra, o que é um fato na grande maioria das pessoas, isso ainda é uma deficiência, né? Todos os reveses da vida, tudo aquilo que acontece conosco e que faz com que nós nos sintamos constrangidos, insatisfeitos de coisas que tenham o mesmo nível de vibração, acabam de alguma forma por representar para nós, não ao primeiro momento. No primeiro momento a gente passa pelo perrengue, permita-nos usar uma palavra de senso comum, e depois, isso é difícil, mas a coisa passa, a gente tem que superar, mas lá, no fundo, o inconsciente, voltando a frisar, daqueles que ainda não têm o preparo para entender que as nossas provas, expiações têm um caráter basicamente pedagógico para nos ajudar a crescer. Quando não se tem essa condição já desenvolvida, essas experiências todas, elas vão ter um único sentido daquele espírito que ainda está com a dificuldade: perdão. Eu perdi alguma coisa, tiraram alguma coisa de mim. É assim que fica o registro. Ficou algum buraco. A gente pode não pensar dessa forma, mas lá dentro do nosso inconsciente, o sentimento que a gente carrega, repetido, quando não se está preparado para encarar as provas e expiações como se deve, no caráter educacional, fica essa sensação. E como a nossa vida é repleta de desafios, e muitos deles acabam por deixar as pessoas essa sensação,
Quando você escuta essa frase, a quem muito foi dado, muito será pedido, ela não serve para você, porque você vai fazer essa reflexão e vai pensar, pô, só me tiraram. O que eu recebi, afinal de contas? Eu só levo pancada. Eu perdi isso, eu perdi aquilo, aconteceu isso, você foi aquilo. Está dando para acompanhar, gente? Fica aquela coisa lá no fundo, por trás dos bastidores, e quando você escuta, você fala, não, para mim não. Prova para mim que eu já recebi muito, para que de alguma forma alguém possa me cobrar. A minha vida é recheada de sofrimentos, fica o registro da perda. Então é por isso que nós achamos por bem falar sobre esse assunto, para a gente construir uma ideia harmoniosa sobre ele. Primeiro, uma reflexão. Vejam comigo. O que nós sabemos que sabemos. O que nós sabemos e não sabemos. E o que nós não sabemos e não sabemos. Repetir. O que nós sabemos e sabemos. O que nós sabemos e não sabemos. O que nós não sabemos e não sabemos. 3 situações. Vejam um exemplo. Consideremos que só temos consciência de 2.000 bytes de informação em 400 milhões de bytes que o cérebro processa a informação por segundo. Você lembra lá que está ventando, né? Que a gente já sente o calor. Repetir a informação. Nós temos consciência de 2.000 bytes de informação da nossa estrutura neurológica. Em contrapartida, o cérebro processa 400 milhões de bytes de informação por segundo. E a gente só acessa 2.000. Aí fica a pergunta: quando rejeitamos novos conhecimentos, quanto de nossa percepção está protestando? E agora a gente vai continuar. A gente volta aqui. Só para deixar vocês reflexivos sobre isso. Diante dessa estatística, quando a gente rejeita um conhecimento novo, quanto da sua percepção pode estar protestando em relação a isso? Vamos em frente. Olhem aqui. Vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, item 10. O servidor que soube a vontade de seu mestre e que não se apercebeu e não fez o que lhe foi pedido, apanhará rudemente. Mas aquele que não soube de sua vontade e que fizer coisas dignas de castigo, apanhará menos. Pedir-se-á muito àquele que muito recebeu, e prestará contas àquele a quem foram confiadas muitas coisas. O Evangelho de Lucas, versículo 12, capítulo 12, versículos 47 e 48. Então vejam aqui, esse primeiro trecho, esse primeiro versículo, só uma observação. O servidor que soube a vontade de seu mestre e que não se apercebeu e não fez o que lhe foi pedido, apanhará rudemente. Mas aquele que não soube de sua vontade e que fizer coisas dignas de castigo, apanhará menos. Não está escrito aqui, ó. Aquele que não soube de sua vontade e que fizer coisas dignas de castigo, não apanhará. Porque ele não sabia. Vai apanhar também, mas vai apanhar menos. Vai ter, mas é um pouco menos daquele que sabia. Está dando para acompanhar? Esses somos nós. A gente, por isso as observações é o que a gente sabe que sabe, o que a gente sabe que não sabe, e o que a gente não sabe que não sabe. São 3 situações. Né? E vamos em frente. Vamos falar, dividindo essa frase em 2 etapas. A quem muito foi dado e a quem muito será pedido. Vamos dividir. Em cima do que nós vemos,
Pedir-se-á muito àquele que muito recebeu. Prestará contas àquele que foram confiadas muitas coisas. Esse muito recebeu, esse muitas coisas, o que é que a gente está falando? Não precisa responder, vamos só mentalizar. O que é que se está falando quando se fala a quem muito recebeu, foram confiadas muitas coisas? O que é isso? O que é que está se dizendo que a gente está recebendo, que gera um comprometimento nosso perante o nosso povo? O que é isso? Estou deixando vocês pensarem sobre isso, que a gente vai amadurecer mais essa questão. Mas veja, continuando. Você, me permita colocar no singular, você estivesse fazendo uma pergunta, mas isso é para nós. Né? Você se vê com o status daquele que muito recebeu ou a quem foram confiadas muitas coisas? Vai pensar, você se vê dessa forma? Se não, por quê? Se sim, por quê? Você se vê como aquele que muito recebeu, entendendo que você sabe o que é isso, o que é esse muito recebeu, o que são essas muitas coisas, mas você não se vê, pode não se ver dessa forma. Eu não me vejo assim. Então por quê? A gente não precisa responder verbalmente, é para ir refletindo, a gente vai construir em cima disso. É para incomodar. Né? Como é que eu me vejo quando eu escuto essa frase? Aqui muito foi dado, muito será pedido. Qual que é o meu status? Eu consigo me enxergar assim? Ou eu alguma vez pensei para parei para pensar sobre isso? Eu sou uma pessoa que tem recebido muito e que no tempo certo eu haverei de prestar contas desse muito que recebi. Ao contrário, pode ser também. Eu sou aquele que acredita que não recebi nada. E quem acredita dessa forma vai estar dentro de si trabalhando a ideia de que um dia será recompensado pelos céus por aquilo que não recebeu. Está percebendo como isso é complicado? Alguém está em débito com você, porque você teve nas suas experiências mal vividas o registro da sensação de perda, que alguma coisa lhe foi tirada. Então você espera que um dia isso seja ressarcido. E esse entendimento é profundamente complexo e vai nos comprometer lá na frente perante as leis maiores, que nós sabemos que a coisa não funciona dessa forma. É bem diferente. Né? Então, a quem muito foi dado, vamos repetir. Por que a gente está falando desse muito recebeu? As coisas que foram muito confiadas. A gente pode pensar que isso é material? Ou isso é conteúdo intelectual? Ou são coisas para o espírito? Fazendo essa reflexão agora, dentro dessa proposta, já não fica tão difícil de a gente encontrar uma alternativa para responder. Porque nós sabemos que nada do que a gente recebe na matéria vai gerar comprometimento na nossa relação, no nosso porvir, porque a matéria vai ficar. Mesmo que a gente não saiba fazer mau uso dela, ela não vai comprometer o espírito diretamente, porque o espírito perde o vínculo com ela na medida que desencarna. O que vai ficar é o trato dos sentimentos e das emoções mal vividas por conta da experiência com a matéria. Mas isso é outro assunto. Isso é espiritual. Esse é o nosso foco. O muito recebido. As coisas que nos foram confiadas para que no futuro nós venhamos a prestar contas. Continuando. Vejam que nesse capítulo é Allan Kardec que faz comentários. Nós sempre frisamos aqui que quando nós estudamos o Evangelho, existem duas formas de fazê-lo. Observando as instruções dos Espíritos e as considerações de Allan Kardec. Aqui, nesse capítulo, basicamente é Allan Kardec que faz considerações. Nós não temos
instruções dos Espíritos nesses itens que nós elencamos aqui. Então, Allan Kardec comenta o seguinte, no item 12: todo aquele que conhece os ensinamentos do Cristo e é certamente culpado se não os praticar. Kardec já está sendo um pouco mais objetivo. Veja, todo aquele que conhece os ensinamentos do Cristo é certamente culpado de não os praticar. E lá embaixo, no item 12 mesmo, ele fala: qualquer um, letrado ou não, tenha ou não uma crença, cristão ou não, pode recebê-lo, porque os Espíritos se manifestam em todos os lugares. Nenhum daqueles que recebem o ensinamento diretamente ou por intermédio de outras pessoas pode alegar ignorância ou desculpar-se, nem por sua falta de instrução, nem por falta de clareza ou sentido alegórico. Aquele, pois, que conhece os ensinamentos de Jesus e não os coloca em prática, para melhorar-se, e os admira como coisas interessantes e curiosas, sem que o coração seja tocado por eles, que ao seu contato não se torna menos fútil, menos orgulhoso e menos egoísta, e também menos apegado aos bens materiais, e nem tampouco melhor para com o seu próximo, é tanto mais culpado quanto mais haja tido meios de conhecer a verdade. Aqui nós percebemos Allan Kardec falando o que se faz com aquilo que a gente recebeu, com aquilo que nos foi dado, com as nossas com as muitas coisas que nos foram confiadas. Allan Kardec vai no ponto. É a questão que envolve o espírito. É isso efetivamente que pode nos comprometer. E ele observa: qualquer um, letrado ou não, tenha ou não uma crença, cristão ou não, pode receber o ensinamento maior do Cristo, porque os Espíritos se manifestam em todos os lugares. Nenhum daqueles que recebem o ensinamento diretamente ou por seu intermédio, ou por intermédio de outras pessoas, pode alegar ignorância ou desculpar-se, nem por sua falta de instrução, nem por falta de clareza ou sentido alegórico. Então nós estamos começando a responder as perguntas iniciais. O que é esse muito foi dado? Essas coisas que nos são oferecidas? É tudo aquilo que pode efetivamente gerar um comprometimento para com o Espírito, se nós não soubermos vivenciar. E Kardec fecha, ele fala o que é e explica como se deve fazer para trabalhar isso. Olha aqui, ó. Aquele, pois, que conhece os ensinamentos e não os coloca em prática para melhorar-se, que os admira como coisas interessantes e curiosas, sem que o coração seja tocado por eles, que ao seu contato não se torne menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, menos apegado aos bens materiais e nem melhor para com o seu próximo, é tanto mais culpado quanto mais haja tido meios de conhecer a verdade. Ele fala o que é, explica de que forma a gente tem que trabalhar para quando for prestar contas, estar com a consciência tranquila perante as leis de Deus. Então, a gente volta um pouquinho atrás e faz a pergunta: você é aquele que se sente agora um espírito que percebe que recebeu muitas coisas, ou não? Continue pensando sobre isso. Continue para a gente ir construindo. Como é que você se coloca nesse status? Daquele a quem foi confiado muitas coisas, daquele a quem aquele que recebeu muito. Esse status tem a ver com você ou não, de acordo com o que a gente conseguiu entender agora nas considerações de Allan Kardec? Está começando a ficar mais fácil. Nós estamos separando as coisas e deixando evidentemente aquilo que merece o foco da nossa atenção, não que a vida material não mereça, mas nós temos um objetivo aqui: entender a força desse ensinamento, a quem muito foi dado, muito será pedido, e desbanalizar aquilo que é banalizado quando se analisa esse assunto de forma vulgar. Eu sei lá quanto que eu recebi, as coisas que chegaram para mim, eu não sei bem o que é isso. A gente tem que saber o que é. A
gente tem que entender, porque é um ensinamento extremamente profundo e pode modificar a nossa vida se nós tivermos condições de avaliá-lo com consciência. Essa é a chave, a consciência. Então vamos lá. Com relação ao que será pedido, agora é o que será pedido. Lembra que nós dividimos o que muito foi dado e o que muito será pedido? Agora com relação ao que será pedido. Uma pergunta. São perguntas que a gente não costuma fazer. Será pedido em que momento? Bom, a mim foram dadas muitas coisas. Foram confiadas muitas coisas. A quem muito foi dado, muito será pedido. Quando? Vai ser na outra vida? Ou já está sendo aqui, já está acontecendo e a gente não se dá conta? Essas questões são delicadas, porque muitas vezes o que está acontecendo conosco e que está mexendo profundamente com a nossa vida, a ponto de fazer com que nós venhamos a adoecer, a perder o equilíbrio emocional e desestabilizar o rumo dos nossos projetos, das nossas conquistas, dos nossos anseios, se ajusta ao entendimento de uma frase como essa: meu irmão, você tem recebido muito. E na verdade, Deus te oportuniza e você já prestar conta desse muito que você recebeu. Ora, essa prova que você está passando já é de alguma forma uma oportunidade que Deus lhe oferece de você se ajustar perante a consciência que você tem de algo que é maior. E é nessa hora que a gente percebe que a melhor maneira de aprender é parar de olhar aos defeitos dos outros. Uma mania ruim que a gente tem de olhar. Já perceberam? Eu sei que talvez aqui vocês não façam isso, mas tem pessoas que fazem. Elas olham os defeitos dos outros assim, com uma habilidade. Eu fico impressionado. A impressão que tenho é que tem pessoas que estudam, fazem PhD, alguma coisa lá fora, se especializam. Porque eu olho as pessoas conversarem e apontarem os defeitos dos outros, eu quase chego a ficar convencido que aquilo realmente é verdade. Porque é uma coisa tão madura, sabe? Tão consistente. Eu falo, caramba, não é que é mesmo? E depois eu começo a pensar, Joãozinho, qual a armadilha? Como é que a gente vai jogar pedra no telhado do outro se o nosso telhado é de vidro? Falando em linguagem popular, como é que você vai ver largueira no olho do teu irmão se no teu olho tem uma trave? Mas a gente esquece tudo isso, joga tijolo perto do outro, que parece a nossa de vidro, olha no olho do outro, vê que tem largueira lá, não importa se tem uma trave, um travessão no olho da gente, a gente supera tudo isso para fazer valer os nossos anseios, as nossas precipitações. Então, vai ser lá na frente que nós seremos pedidos a atender essas demandas, ou já está sendo agora aqui? Imagine, faça uma reflexão a vocês, o que vocês acham? Olhem para vocês mesmos, fala, deixa eu pensar. Você vai ver a sua dificuldade. Você vai ver, vai fazer a análise do seu problema, aquele problema difícil. Aí você vai tentar amarrar. E vai perceber se isso, de repente, não é alguma coisa que poderia ser melhorada. Talvez você não está conseguindo vivenciar isso. Legal? Se você começasse a pensar dessa forma, peraí. Eu não sou um coitado. Eu não sou desprovido de ajuda de onde quer que seja. O fato é que eu estou passando por uma dificuldade que pode muito bem ser enxergada de outra forma, encarada de outra forma, uma vez que eu já recebi e tenho conteúdos para fazer esse trabalho, e agora a espiritualidade me cobra. Está dando para nomear? Me cobra agora. É agora que eu presto contas.
A gente está dando voltas para falar das questões morais que o Espírito tem que apresentar diante dos seus testemunhos. Mas nós preferimos usar esse termo, porque essa frase é reflexão. Aqui muito foi dado, muito será pedido. E voltando a falar nisso, muitas pessoas escutam isso e quando elas leem, elas procuram encontrar alguém. Ah, eu sabia. Essa frase está me faltando para falar para aquele meu irmão. É isso que ele precisava ouvir. Vou lá agora atrás dele. Você vai como se fosse Yoda, né? Um Jedi, para falar para ele, como mestre, que ele é aquele a quem nunca foi dado. E agora, mas você não. Nós temos aí uma dificuldade nesse sentido. Outra pergunta. Mas isso já foi respondido, mas fica a pergunta: o que será pedido? Em que momento a gente já conseguiu situar? E o que vai ser pedido de você? A gente coloca essa pergunta agora e responde testemunho. Testemunho maduro. A espiritualidade não vai te pedir nada material. Vai te pedir maturidade. Maturidade do senso moral, como falaram Kardec, na conquista do espírito que está evoluindo. É isso. É agora. É o que está acontecendo com todos nós. Será pedido que nós venhamos a fazer um esforço para estabelecer a manutenção das virtudes que conquistamos. Me permitam repetir. A manutenção das virtudes que conquistamos. Esse é um trabalho que vale a pena se pensar um pouco mais. Porque virtude é uma coisa que se alimenta. É uma conquista que nós, obviamente, realizamos, mas que precisa ser retroalimentada, porque na medida em que a gente adquire virtude e a gente não encontra formas de fazer com que ela seja canalizada, vai acontecer o que acontece com a maioria de nós. A maioria de nós, de 100%, vamos colocar 99%. Nós ficamos com dificuldades de colocá-las em prática. Elas amortecem, quase atrofiam. Por isso que às vezes as pessoas falam: eu não tenho muita paciência com essas coisas. Já viram essa frase? Não sei se vocês já falaram, mas eu não tenho muita paciência para isso. Eu não tenho muito isso, eu não tenho muito aquilo. Tudo que represente um valor e que precise ser aplicado nos momentos difíceis, grande parte das pessoas se posiciona dessa forma. Não, mas aquela pessoa já é uma pessoa mais evoluída, já conseguiu, eu não consigo. Se é comigo, a coisa ia ser diferente, eu já ia virar a mesa. Qual que é a diferença daquele que consegue e desse que não está conseguindo agora? Basicamente, é falta de aplicação. A virtude conquistada é uma virtude definitiva, a gente não perde isso. O espírito não perde as virtudes que conquistou, mas elas atrofiam, elas amortecem, porque a gente não trabalha com elas. Por isso que fazer manutenção das virtudes conquistadas é procurar aplicá-las no dia a dia. E é a coisa mais fácil que tem. Alguém pode estar pensando: nossa, como é que eu vou fazer manutenção das minhas virtudes? Ora, basta estar vivo. Basta estar vivo, daqui a pouquinho você já está precisando aplicar um pouquinho de indulgência ali, uma paciência colar, um bom senso um pouquinho mais além, uma caridadezinha ali, um benefício. Nossa, muito rápido. Alguém tem dúvida disso? Muito rápido, a gente aplica a todo instante. Principalmente conosco mesmos, né? Nós somos aqueles que algumas vezes somos severos em demasia com relação às nossas atitudes, porque não está errado, porque lá Kardec, em seus estudos, oferece essa reflexão, que nós, se tivermos aquela severidade para com ações, sejam para com as nossas, não para com as ações do próximo. Tenhamos esse rigor, esse critério para conosco mesmos, mas não há por que exagerar. Tudo que a lei. Então, vamos lá. Será pedido em que momento? Agora. E o que será pedido? A manutenção e a conquista a manutenção das nossas virtudes conquistadas. Agora a gente vai abrir um parêntese para fazer uma reflexão
que nós achamos que é importante. No Evangelho de Lucas, em Atos dos Apóstolos, a reflexão de Paulo de Tarso diz o seguinte, prestem atenção nessa frase: Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Deus não leva em conta os tempos da ignorância. A gente já está respirando aqui, não é? Você está lembrando? Já está dando um alívio aí, né? Reflitam comigo, por favor. As leis espirituais que dirigem a vida são sábias e justas e adaptam-se particularmente a cada criatura, levando em conta as suas individualidades. Vamos entender que, em um determinado momento, é como se a nossa ignorância nos protegesse. Vamos colocar assim. Ignorância é falta de conhecimento. Lá no começo, o que eu não sei, o que eu não sei. O terceiro item, o que eu não sei, o que eu não sei. Essa ignorância, em um determinado momento, ela pode estar nos protegendo, por conta do nível de avaliação que a espiritualidade maior tem para com as suas criaturas, que Deus tem para com as suas criaturas. É diferente de qualquer coisa que a gente possa ver na Terra aqui. Por isso que às vezes a gente se sente constrangido com os nossos irmãos de outras religiões, que falam para nós de Deus, ou do Espírito, de como for, o Espírito da verdade, colocando Deus, o Espírito da verdade, de modo a que nós pudéssemos estar enxergando Ele como alguém que estivesse dirigindo o mundo. Olha, a situação é essa, mas quando chega em Deus, é diferente. E com Deus não é fácil. O que é isso? Quando chegou o Espírito da verdade, meu amigo, aí daí não passa, aí o critério é diferente, aí é outra coisa. Eu fico ouvindo e falo, nossa. E a gente que aprende o Espiritismo, outra coisa. Uma das várias bênçãos que aconteceu na vida desse amigo que vos fala ao conhecer o Espiritismo foi exatamente ter a dimensão do que é Deus. Muito mais além do que a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Muito mais do que isso. E quando a gente tem uma dimensão do que é Deus em cima das instruções que estão em Kardec, é diferente. Você quer fazer com que uma pessoa realmente se desnorteie quando ela está falando de você em espiritualidade, impondo seus princípios? Como é que você vê Deus? Fala para mim. Aí você vai perceber o que a pessoa sabe realmente da espiritualidade. A resposta é ela. Fala para mim olhando nos meus olhos. Como é que você vê Deus? O que é Deus para você? Mediante a resposta você vai ver. Está faltando alguma coisa. Para o espírita, Deus é perfeito em todos os seus atributos. Perfeito. Então não há como compará-lo a nada do que possa estar dentro do contexto do ser humano. Não há como colocá-lo numa condição antropomórfica, situando-o como um ser. Não há como. É um desperdício de tempo. Mas ainda muitos não conseguiram acessar esse, volta a me dizer, me permitam, esse é um benefício abençoado que Allan Kardec nos levou. A dimensão de entender Deus de uma forma transcendente. Então, veja a segunda reflexão. Relativos e não generalizados devem ser os modos de ver as coisas e as pessoas. O próprio direito penal classifica e pune os crimes dentro dos padrões do intencional ou doloso, passional ou ocasional. Porque o poder inteligente que nos rege iria julgar-nos sem levar em conta o nosso tempo de ignorância e a nossa relatividade? Por quê? Por que nós iríamos ser arrastados, não? No momento em que você viveu uma experiência onde se posicionou, mas por força da sua ignorância, do seu desconhecimento absoluto, você cometeu um deslize. A gente volta ao Evangelho aqui.
Mas aquele que não soube de sua vontade e que fizer coisas dignas de castigo, apanhará menos. A gente não vai deixar levar uma coça, a gente vai levar, mas não vai sofrer tanto assim. De vez em quando eu dou um exemplo aqui, é um exemplo delicado, é pessoal, eu peço licença para dar porque ele se encaixa. Eu já falei isso mais uma vez aqui, mas eu vou repetir, porque quando eu lembro eu falo, nossa, que iluminação, né? Eu era jovem, não faz tanto tempo assim. E eu estava em São Paulo e uma colega de trabalho chegou para mim e falou, João tem ré, eu estou grávida. Zero. Eu tinha conhecimentos das coisas da Umbanda, do catolicismo, mas zero do que a gente entende hoje de espiritualidade, zero. O que eu faço? O Yoda, o mestre, há quanto tempo, não, a sabedoria, quanto tempo você agradar? Fiquei sabendo faz 3 dias. Nossa, sem problema, você vai se aborrecer, vai ter problema com seus pais, a pessoa que está com você. Ah, obrigado, eu me senti o próprio, né? Senti o Deus. Eu não sabia que não sabia. Não é que eu sabia que não sabia, não. Eu não tenho a menor noção que eu não estou me defendendo, por favor. Tá? Estou me defendendo, não. Só me situando naquilo que nós somos juristas. É um desconhecimento absoluto, é ignorância pura. Se você chegasse para mim e falasse, olha, aqui no João, o Espírito, na concepção já está presente, ele ia rir. Ele não ia saber que era concepção, Espírito, nada. Isso está doido, rapaz, que isso? Tira. Isso aí é problema, dor de cabeça. Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas de certo, de alguma forma, hoje já com a idade que tem, a espiritualidade já deve ter me dado a oportunidade de fazer esse resgate. Eu acredito que sim. Pelas experiências de vida pessoal que tem, já devo ter tido a oportunidade, Deus permita que sim. Se não, quando vier a gente resgata. Né? Mas é um exemplo para fortalecer aqui. Agora vejam, os tesouros da alma que já integramos nos obrigarão a prestar maiores ou menores contas perante a vida maior, independente desse aspecto. Os tesouros da alma que nós já integramos nos obrigarão a prestar maiores ou menores contas perante a vida maior. Então não se trata apenas de aliviar para nós, mas é para colocar dentro do critério de bom senso que a espiritualidade não trabalha, não avalia essa situação dentro dos padrões do ser humano. Se nós avaliamos com bom senso, o nosso bom senso não é nada perto da sabedoria, não é? É muito mais transcendente, vai muito mais além do que isso. Por isso que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Tá? E para finalizar, a gente vai lá em Kardec e percebe que Kardec, ele não deixa de dar o fecho dele. Porque nós falamos, lemos há pouco que Kardec fala, mostra o que muito foi dado, mostra o porquê que muito será pedido, o que a gente tem que fazer, e ele dá uma cutucada. Aos espíritas, muito será pedido. Então, quando eu li essa frase, eu falei, ele tinha que falar aos espíritas, tinha que deixar para lá, né? Generaliza, mas não. Aos espíritas, muito será pedido, porque muito receberão, mas àqueles que aproveitarem os ensinamentos, muito será dado. Olha a psicologia de Kardec, fascinante, né? Quando Kardec fala aos espíritas, muito será pedido, porque muito receberam, nós não temos outra coisa a pensar senão os ensinamentos de Jesus. Não há outro conteúdo que Kardec possa estar mencionando aqui, que na verdade vai se aplicar a tudo o que nós precisamos vivenciar para crescer, né? Ele fala, mas aqueles que aproveitarem os ensinamentos, muito será dado. Aí a gente podia até fazer essa pergunta no físico, estou pensando em fazer agora. O que será dado? Isso tem que nos preocupar? De modo algum. Não importa, porque se isso for uma preocupação, tem alguma coisa errada.
a tua mão esquerda está fazendo, mas a mão direita está assim. E o Evangelho não recomenda isso. Que a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita. Não é verdade? É fazer isso aqui e aqui, deixa eu dar. A gente é assim, não é verdade? A gente faz aqui. Não, Senhor, não precisa. Depois mais tarde a gente acerta. Eu não sei se vocês são assim, mas eu sou. Na vida não existem prêmios nem castigos, mas somente as consequências de nossos atos. Na vida não existem prêmios e nem castigos, somente as consequências de nossos atos. Olha que frase de efeito. Nós escolhemos ela para dar aí um final legal nas nossas reflexões. Não tem prêmio nem castigo. Tudo é consequência. Ah, mas eu ganhei na Mega Sena, é consequência. É consequência de alguma coisa que você fez e que Deus está te dando por algum motivo. A quem muito foi dado, muito será pedido. Ah, João, mas é material. Vai se transformar. Vai se transformar. Vai te oportunizar a diluir a energia do material na luz do espiritual. E aí você vai se comprometer. Porque é para isso que a vida existe. A gente aprender a metabolizar essas forças que chegam a nós, de modo a elas se ajustarem a esse compromisso maior. Que eu seja corajoso e admita, não, a mim muito foi dado, sim. E no momento em que for pedido, eu haverei de estar apto para atender as demandas do mundo espiritual. Que seja agora, que seja lá na frente, seja quando for. Porque aí sim a gente tem dignidade de viver. A gente não tem medo. A gente enfrenta os nossos desafios de cabeça erguida. O que essas reflexões fizeram por você hoje? Uma perguntinha, tá? Servirão de estímulo para pensar melhor no assunto? Servirão de estímulo para agir e fazer diferente? Ó, vou repetir as perguntas, tá? O que essas reflexões fizeram por você hoje? O Márcio está filmando. Tá? Depois, se tudo der certo, vai para o YouTube. Tá? Aí vocês, quando tiverem algum problema, vocês saem em casa, vocês põem a palestra e sai tudo igual um exorcismo. Mas enquanto isso, vocês assistam e gravem a pergunta que esse irmão vai fazer e vai ficar registrado. O que essas reflexões fizeram com você? Servirão de estímulo para pensar melhor no assunto? Servirão de estímulo para agir e fazer diferente? Se sim, ótimo e boa sorte. Se não, eu vou deixar para vocês uma frase que eu gosto demais e que tem mexido com a minha vida. Tem mexido com a minha vida. Peço licença para falar. Bom, pessoal, todos conhecem Albert Einstein. Todos, com certeza. Né? Além de ser um grande cientista, é um homem de extrema sensibilidade. Extrema sensibilidade, muito do que ele registrou, realmente hoje se ajusta a palestras não só corporativas, reflexivas, mas a palestras como essa, singelas, mas que tem um caráter espiritual. E quando a gente faz a pergunta final aqui, servirá de estímulo para agir e fazer diferente? Se a resposta for não, fazer as coisas, estar fazendo as coisas sempre do mesmo modo, esperar resultados diferentes, na visão de Albert Einstein, isto é insanidade. Insanidade é, agora a frase, como está. Continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Vocês sabem o que é insanidade. Se não sabem, pegue o dicionário e vejam. Não é legal. Não é por nada, não, mas não é legal. Então que nós
Por isso que falei, me permitam falar no singular, tem mexido. E é legal a gente colocar o verbo dessa forma, tem mexido, porque é uma coisa que está viva. Quando se fala, mexeu muito, de repente, já muita coisa mexeu com a vida da gente, que já azedou, que a gente já esqueceu. Mas tem mexido é algo que está fazendo parte dos seus conteúdos, das suas construções. E você está vivendo a vida num repeteco, e tendo o respaldo de um gênio, dizendo que essa vivência é insanidade, dá o que pensar, né? Então também, muito obrigado pela atenção, vamos